Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Luiz de Filosofia. Estou aqui para minha primeira aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio, né? O nosso tema é condutas massificadas, tá? A habilidade que a gente vai trabalhar é identificar processos sociais merecedores de crítica, né? E eu vou falar um pouco para vocês aí, um pouco de cultura, e aí depois vou encerrar aí falando um pouco do pensamento de Michel Foucault. Tá ok? Bom, de antemão, o que eu poderia falar para vocês? Nas aulas anteriores que os alunos já estavam acompanhando, a gente estava falando um pouco de cultura, de como a nossa cultura ela se desenvolve, né? A gente sabe que o conceito de cultura ele tem vários significados, mas a ideia central que a gente traz aqui é a ideia de valores, a ideia de regras, de edumentária, né? Todas as coisas que compõem um determinado grupo social, né? Todos os elementos para identificação desse grupo social, né? A gente percebe o seguinte, que graças ao desenvolvimento da Revolução Industrial, nós tivemos a seguinte circunstância, né? Nós tivemos uma divisão, né, entre as classes sociais, né? E nós a partir disso então tivemos a classe social da burguesia e a classe trabalhadora, né? Com a ascensão da burguesia, principalmente aí nesse período, né, houve também uma superdivisão dentro da ideia de cultura, né? Nós tivemos uma cultura dedicada à cultura voltada para o universo acadêmico e para o mundo burguês, que aí nós podemos chamar isso de cultura erudita, e depois nós temos aí uma cultura direcionada, né, para a classe trabalhadora, né, nós podemos chamar de cultura popular, né. Então tudo aquilo que é direcionado de conduta das pessoas que vivem aí nas periferias, né, nós podemos chamar de condutas de cultura popular, né? Acontece que com o desenvolvimento do capitalismo surgiu então um movimento que a gente chama de indústria cultural. A indústria cultural nada mais é do que uma espécie de idealização e uma conjuntura de indústrias que vendem cultura, né? E aí essa cultura que é vendida que para as pessoas comprarem nós chamamos de cultura de massa, né? Essa cultura de massa ela é bem visível na nossa vida cotidiana em vários aspectos. Por exemplo, as pessoas, na sua grande maioria, usam calças jeans, né? Você pode ver em qualquer lugar que você passa, numa rua, todas as pessoas estão usando calça, 9 em cada 10 estão usando calça jeans. Outra maneira da gente perceber movimentos da cultura de massa é na própria rádio, né? Se você abre a rádio, né, o sinal de rádio aberto aí, você vai ver infinitas rádios tocando as mesmas músicas, que dá a impressão que só tem essas músicas, né, no sistema rolando, né, que é uma maneira de decodificar. Fora os padrões sociais, né, e principalmente da moda. Eu acho que a indústria cultural ela vende essa cultura de massa. E o objetivo é fazer a pessoa ficar alienada e ao mesmo tempo comprar o produto que é vendido, né? Esse produto da indústria de massa aí, da indústria cultural. Né? Então essa cultura de massa faz as pessoas acabarem ficarem reféns, né, desse processo todo e eles acabam não questionando. O, um evento que ocorreu em meados dos anos 60, né, e eu acho que assim o maior exemplo desse tipo de movimento foi o movimento da contracultura. Né? O melhor exemplo desse movimento foi o de Stock, né? Um evento que aconteceu em 1969 de música, né, em Seattle, nos Estados Unidos, que acabou juntando muita gente, 1 milhão de pessoas, né? E eles tinham valores que eram contra essa indústria cultural, né? E não foi só nos Estados Unidos, ocorreu isso na Europa e foram vários movimentos que ocorreram, mas com a título de exemplo de movimento de contracultura, nós temos aí a, a cultura a cultura aí
do movimento hippie que vai se difundir aí dentro do movimento do destoque. Eu não aprofundo muito para o vídeo não ficar muito extenso. Porém, assim, uma outra coisa que eu queria comentar que ajuda muito as condutas massificadas a acontecerem, além da indústria cultural, é a ideia de sujeição, né, que é imposta dentro dos sistemas, né, sociais modernos. O Foucault traz a contribuição, né. Eu vou tentar resumir mais ou menos essa ideia da seguinte maneira. Nós temos instituições sociais que vão representar o ideal, né, que é vendido pela burguesia e é comprado por nós, né? Essas instituições, a escola, o exército, os hospitais, e eles trazem determinados tipos de comportamento que vão nos ajudar a, teoricamente, nos escravizarmos para podermos ser sujeitos a trabalhar na fábrica. Então, esse processo nós chamamos de doutrinação dos corpos, né? Foucault aponta que, por exemplo, desde pequeno nós somos doutrinados, né? Nosso corpo é doutrinado a trabalhar na fábrica de forma indireta, né? Um exemplo é a escola. Então, assim, para fazer com que a pessoa fique alienada trabalhando dentro de uma fábrica, o que é necessário então? É necessário primeiro tirar o sujeito da realidade em que ele vive. Então, se coloca ele dentro de um prédio que é murado, né? E esse prédio murado faz com que a pessoa passa a ser, digamos assim, passa a ficar alheia da realidade externa, né? Outra coisa que é necessário se fazer é separar os grupos sociais dentro da escola. Por isso tem as salas de aula, né? O objetivo é separar essas pessoas para que elas não pensem igual, né? E aí determinar um tipo de grau de pensamento para essas pessoas. Por isso que temos as séries diferentes e essas séries são definidas dessa maneira. Não basta você separar as pessoas em pequenos grupos e em séries. Você tem que colocar ela em um determinado espaço que reservar só esse espaço para ela, que é a carteira. E essa pessoa, ela tem que organizar o seu tempo e organizar atividades, né, para que essa pessoa execute. Então, é necessário você ter alguém que determine o tempo, por isso que tem hora para ir no banheiro, hora para o intervalo, hora para aula. E além de organizar tudo isso, né, a pessoa fica ali num espaço pequeno, com um tempo específico e uma ação específica, é necessário que alguém a vigie, né, que é a função aí do professor também, né? Além de ele determinar o que a pessoa tem que fazer, organizar o tempo, ele tem que vigiar essa pessoa para que essa pessoa se torne, digamos assim, uma pessoa de fácil manipulação, né? Então, esse exemplo do Foucault nos mostra como é fácil a gente se sujeitar a determinadas condutas massificadas, né? Então, não só isso, olha que interessante, nós temos, por um lado, a cultura, a cultura que ela já vai nos direcionar em determinados aspectos. Nós temos a indústria cultural, que vai fazer a gente ficar alheio à realidade e, ao mesmo tempo, escravo dos produtos que a gente acaba tendo que comprar. E, por outro lado, nós temos as ideologias aí, que vão ajudar a gente a ficar, digamos assim, presos a esse tipo de doutrina. Beleza? Acompanhe aí, então, não só os vídeos, né, mas acompanhe as atividades colocadas no site da escola aí, né, sobre esse tema. E a gente se vê na próxima. Vejo vocês no futuro.